Olá pessoal, bom, nesse momento aqui eu vou fazer um exercício, vou tratar um exemplo em que nós vamos considerar uma função f dada e a partir dessa função nós vamos definir a sua inversa. Muito bem, eu vou considerar um exemplo de função que é aqui, eu vou escrever aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 1. Tá? Essa é uma função polinomial, uma função é um polinômio de segundo grau. A cada elemento x, a variável independente, você alimenta essa expressão e ela te dá um elemento da imagem da maneira que está feito aqui. Para que a função seja injetora, eu vou simplesmente salientar aqui que o domínio é x maior ou igual a zero. Simplesmente vai dizer que o domínio da função f é o conjunto de todos os números reais não negativos. Muito bem, a ideia desse exemplo é simplesmente chegar à fórmula da função inversa associada a essa função. Eu vou associar à imagem da função f o número y. Esse y é simplesmente dado pela relação funcional da função, que é x ao quadrado mais 1. Simplesmente o que eu estou considerando aqui é que alimentando essa função com x maior ou igual a zero, você obtém y, um número real. O número real é claro, já que x é maior ou igual a zero, você tem que y, quando x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual a 1. Tá. Então o y é maior ou igual a 1 e o x é maior ou igual a zero, da maneira que está colocado ali. Muito bem. Eu vou fazer uma representação gráfica dessa função simplesmente para mostrar, embora isso possa ser mostrado analiticamente, mas deixe-me mostrar através do esboço. Vou fazer uma representação geométrica dessa função, aqui no canto, tá? Onde eu tenho x no eixo horizontal, sendo a variável independente, e y aqui vertical, que é justamente o elemento da imagem. Muito bem. A representação geométrica dessa função é o conjunto dos pares ordenados x e y, para os quais x é elemento do domínio e y é o elemento da imagem. Se você olhar essa equação e imaginar essa equação como a expressão de um objeto geométrico da geometria analítica, você vai ver que isso daqui é simplesmente uma parábola, se você considerar todos os valores de x indo de menos infinito até infinito. Se você se atém a este domínio que aqui está, você vai ver que isso daqui não é a parábola inteira, mas um subconjunto da parábola, onde o x é maior ou igual a zero, ou seja, seria simplesmente um ramo da parábola, um arco da parábola, se você quiser, para x maior ou igual a zero. Por exemplo, para x igual a zero, você teria y igual a 1. Então vamos aqui colocar esse ponto. X igual a zero, y igual a 1. Simplesmente para... E para x maior que zero, você simplesmente vai subindo no arco da parábola associado a x positivos. Então você teria simplesmente uma coisa desse tipo aqui. Tá? Só para representar. Então isso daqui é simplesmente x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 sendo a representação geométrica desta função. Note que essa função é uma função de fato, com esse domínio aqui salientado, é uma função injetora, simplesmente pelo seguinte fato. Vamos aqui pegar um particular y, digamos esse aqui. Esse particular y, que é a representação deste número que aqui está, corresponde a um único x aqui associado a esse y. Não existe nenhum outro x associado ao mesmo y, e isso é suficiente para garantir que, e isso ocorre para todos os elementos de y, no domínio para todos os y maior ou igual a 1, todos eles correspondem a diferentes valores, todos diferentes y correspondem a um único x.
Muito bem, isso é suficiente para caracterizar o que nós conhecemos como função injetora. Então, essa função definida dessa maneira, com um domínio expressado por x maior ou igual a zero, e, portanto, y maior ou igual a 1, essa função é uma função injetora. Ela admite uma inversa. Nós gostaríamos de chegar exatamente a essa inversa. Como é que nós procedemos, então? O que a gente vai fazer é expressar o x em função do y. Ora, para expressar o x em função do y, eu vou usar essa relação funcional que aqui está, essa equação que aqui está. Então, se eu somar, melhor dizendo, menos 1 dos dois lados dessa equação, eu vou ter x2, somei menos 1 aqui, fica igual a zero, e ali eu somei menos 1 do outro lado, cada um dos membros, somei menos 1 e obtive essa relação. Eu tenho que resolver isso daqui para x. Resolver isso daqui para x me dá dois possíveis valores. Um correspondente a x igual a raiz quadrada de y menos 1, e o outro correspondente a x igual a menos a raiz quadrada de y menos 1. Como x é maior ou igual a zero, eu devo pegar a raiz quadrada simplesmente. Então, considerando esse valor de x, nós temos esse valor de x, os valores de x, nós temos que x é igual a raiz quadrada de y menos 1. E é claro que eu sei que y é maior ou igual a 1, simplesmente porque essa fórmula original diz que x é maior ou igual a zero. Se x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual a 1. Então eu tenho, simplesmente lembrando aqui, que y é maior ou igual a 1. Pronto, eu já tenho aí uma maneira de obter a relação funcional, ou seja, a inversa da função. Eu gostaria de obter então a inversa da função f agora, a forma funcional. Ou seja, o x é um elemento do domínio da função inversa. O domínio da função inversa é a imagem da função f. A imagem da função f é esse y que está ali. Então, a fórmula associada à inversa é simplesmente a raiz quadrada de x menos 1 com x maior ou igual a 1. Então, vocês vejam o seguinte, bom, mas você trocou o y pelo x. Note o seguinte, obter a inversa significa você atuar no y como se ele fosse o domínio da função, da nova função, da função inversa. Então, usualmente você chama a variável independente de x, elemento do domínio. Então, eu simplesmente esqueço isso tudo e posso pensar nessa função aqui como uma função inteiramente nova, inversa desta função que está ali. Para checar isso, basta a gente fazer uma brincadeirinha, veja só. Eu vou apagar aqui esse cantinho aqui e vou fazer a seguinte coisa. Olha, eu vou usar exatamente essa fórmula aqui. Essa fórmula, para mim, segundo o cálculo que a gente fez aqui, caracteriza a inversa da função f de x igual a x ao quadrado mais 1 com x maior ou igual a zero. Está representado, inclusive, aqui através desse esboço. Muito bem, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou pegar o f de menos x e vou alimentar com o f de x. Ou melhor, f de menos 1, vou alimentar a função inversa com o domínio dela sendo f de x. Tá? Muito bem, olha o que eu vou fazer. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da função inversa. Qualquer x que eu julgar no domínio da função inversa, eu tenho que computar a imagem associada aqui, tirando a raiz quadrada do x menos 1. Então, eu vou fazer isso para essa fórmula que está aqui. A função inversa a fórmula é essa, eu tiro a raiz quadrada do elemento do domínio subtraído de 1. Quem é o elemento do domínio aqui? É o f de x. Mas o f de x é esse cara aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair a raiz quadrada. X aparece aqui. Então, esse f de x, que é esse cara aqui, que é dado por essa fórmula, eu vou colocar no lugar adequado, que é o que? Simplesmente x ao quadrado mais um
1. E subtrair menos 1. Ora, o que nós obtemos é simplesmente 1. Menos 1 dá zero, é raiz quadrada de x. A raiz quadrada de x, como x é maior ou igual a 1, isso daqui simplesmente, a raiz quadrada de x é o módulo do x, mas como x é maior ou igual a 1, o módulo de x é o próprio x. Então você chegou exatamente naquela fórmula que nos diz o seguinte: quem é a função que, se você tomar a imagem da função f, te leva a x? Exatamente a função inversa. Ora, a função que você usou para chegar a esse resultado que aqui está foi exatamente essa daqui. Ou seja, essa função dada por raiz quadrada de x menos 1 para x maior ou igual a 1 é a inversa da função f, porque essa igualdade é satisfeita. Bom, o que nos resta fazer agora é montar aqui, então, esboçar graficamente a função f menos 1 de x. Mas isso é feito simplesmente você representando essa curva que ali está. Tá? Se você chama, então, isso daqui de imagem, a imagem de y, e usa o mesmo y que está ali, você tem o seguinte: ora, você entra com x maior ou igual a 1, você tem 1 aqui, x maior ou igual a 1, tá? E você simplesmente representa graficamente nesse plano cartesiano os pontos, o conjunto de pares ordenados x, y que satisfazem a essa equação y igual a raiz de x menos 1. Por exemplo, quando x é igual a 1, o menos 1 dá zero, eu tenho y igual a zero. É exatamente esse ponto que aqui está. Mas se você pensar direitinho, deixa eu colocar aqui uma reta que vai nos auxiliar aí a visualizar certas coisas. Se você coloca essa reta, e essa reta é simplesmente a reta y igual a x, ela é uma reta que é chamada bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro quadrante aqui. Ela divide simplesmente o semiplano aqui no meio, passando pela origem. Tá? Se você pensar nessa relação, você vai ver o seguinte: olha, o que nós fizemos? Nós não fizemos nada mais do que o seguinte, né? Essa relação aqui é exatamente essa curva aqui que está aqui, x é igual a raiz quadrada de y menos 1, é essa curva que está aqui. Eu troquei aqui, simplesmente eu resolvi chamar x por y e y por x para usar o mesmo gráfico. Ou seja, o que eu fiz simplesmente é desparafusar esse sistema de coordenadas cartesianas do quadro e simplesmente fazer isso aqui. Quando eu faço isso, você nota que esta equação aqui é representada por uma curva que é muito similar àquela lá, só que com essa conformação, associando aqui a esse processo que eu me referi. Eu desprego xy do quadro, o meu polegar torna-se o y e o meu indicador torna-se o x. Tá? Então, essa curva que aqui está, vou colocar aqui com um certo dedo, essa curva que aqui está, tá? É a curva que representa, ou, se você quiser, o gráfico da função inversa associada à função f de x, que é esse arco de parábola. Isso também é um arco de parábola pensando x como se fosse um eixo vertical. Note que x ao quadrado é y menos 1. X ao quadrado igual a y menos 1 é justamente representado por essa curva que aqui está quando o x é maior ou igual a 1, ou quando o y é maior ou igual a zero. Quando o y, nesse caso aqui, é maior ou igual a zero. O y que eu me refiro a esse y vertical que aqui está. Tá? Então, essa curva que aqui está é a representação, aí em vermelho, é a representação geométrica da função f menos 1, ou seja, y igual a x menos 1. Tá? Uma característica muito importante da função inversa é que ela é simétrica. A função inversa e a função f
elas são simétricas com relação a essa reta y igual a x. Note que a disposição que essa representação, esse arco vermelho que caracteriza a função inversa y igual a raiz de x menos 1 e a função f que é caracterizada por y igual a x quadrado mais 1, elas são simétricas com relação à curva y igual a x. Isso pode ser tornado mais matemático, mais analítico, mas é suficiente que você veja que toda função inversa vai ter essa característica. Ou seja, você tem aqui o arco de parábola, isso também é um arco de parábola, mas é um arco de parábola em que x é igual a y, x é igual a raiz quadrada de y menos 1. Ou seja, x ao quadrado é igual a y menos 1. Tá? Então, o próximo exemplo que eu vou considerar é justamente, eu vou representar a função f de x como sendo a exponencial, e a partir dessa exponencial eu gostaria de chegar ao que seria a função inversa da função exponencial. E essa função é chamada função logarítmica.